E o que significa ter um bom gerenciamento da rotina, né? Primeiramente, é responder sim em relação àquelas questões, aquelas 7 perguntas capitais. Então, nós comentamos que muitas vezes nós passamos sufoco, estresse na produção, porque nós não temos um bom gerenciamento da rotina. Mas o que significa, então, um bom gerenciamento da rotina? Então, está aqui uma definição importante, que é o seguinte: ter um bom gerenciamento da rotina é ter ações e verificações diárias conduzidas para que cada pessoa possa assumir as responsabilidades no cumprimento das obrigações. Então, realmente, tem que ter uma clareza em relação aí a quais são os papéis das pessoas, quais são as responsabilidades das pessoas em relação às ações e às verificações para que cada um deles possa realmente cumprir as suas obrigações da melhor forma possível. Então, a partir do momento que eu tenho um bom gerenciamento da rotina, eu consigo, através de padrões principalmente, a definir o papel e a responsabilidade de cada um. Elas sabem exatamente o que nós esperamos das pessoas. Então, volto a falar, ter um bom gerenciamento da rotina significa ações e verificações diárias conduzidas para que cada pessoa possa assumir as responsabilidades no cumprimento das obrigações conferidas a cada indivíduo principalmente. Então, aqui a gente começa a pensar e refletir se realmente nós temos uma boa gestão da rotina do dia a dia, né? E nós vamos falar um pouco mais ainda, dar um pouco mais de detalhes, aí vai caindo a ficha para a gente, porque muitas vezes a gente tem aquela quantidade de problemas no dia a dia. E o gerenciamento da rotina, que é onde nós temos que manter isso de uma forma impecável e excelente, ele está centrado em algumas frentes. A primeira delas é a definição clara dos papéis, né, das autoridades e responsabilidades de cada pessoa que responde para você, né? Operador, líder, monitor, auxiliar, quem quer que trabalhe na área produtiva precisa ter uma definição muito clara de autoridade e responsabilidade. Padronização dos processos do trabalho, isso é fundamental e onde vai estar a nossa discussão em relação a esse tema de hoje. Monitoração dos resultados desses processos, principalmente monitoração da padronização, da resultante daquela padronização. Ação corretiva no processo a partir dos desvios. Então, o operador encontra um desvio em relação àquela especificação que ele tem que seguir de um produto, o que ele deve fazer, né? E qual é a ação do supervisor na tratativa daquela anomalia. Então, isso aí é muito importante. Bom ambiente de trabalho, que é o 5S, e máximo engajamento das pessoas, extrair o máximo potencial das pessoas. Isso é uma coisa que a gente já discutiu no vídeo passado em relação ao engajamento. E busca contínua da perfeição. Hoje o nosso vídeo que está falando em relação aí aos sufocos que a produção passa é melhorar o gerenciamento da rotina, basicamente na padronização dos processos, monitoração dos resultados desses processos e ação corretiva quando a operação encontra um desvio em relação ao especificado. Então são esses 3 pontos que nós vamos falar um pouco em relação a melhorar o gerenciamento da rotina. Atenção gerencial é função, pessoal, da capacitação da equipe. Então, a atenção gerencial, que eu chamo a atenção aqui, é aquele estresse, aquele tempo que eu gasto dentro da produção, verificando se as coisas estão corretas ou não. Então, essa energia que eu gasto, né, que muitas vezes acaba se transformando em estresse, ela está diretamente relacionada com a capacitação que a minha equipe tem. E a partir desse momento, a minha capacitação, né? Se eu tenho capacitação e se eu entendo que quanto mais capacitada a minha equipe for, menos o estresse eu vou ter, a conta fecha. Então, é isso que eu gostaria de mostrar a partir desse gráfico. Nesse eixo Y aqui está a atenção gerencial que eu dou
à minha rotina ou ao meu dia a dia. Se eu preciso ter mais atenção, que muitas vezes acaba se transformando em estresse, se eu estou mais tranquilo, se eu tenho uma atenção mediana, e aqui no eixo Y é o quanto a minha equipe está capacitada e, consequentemente, o quanto eu, líder de linha de frente, supervisor, coordenador, encarregado, eu estou capacitado e, consequentemente, capacito a minha equipe. Então, veja bem essa relação. Se eu tenho uma equipe muito capacitada, eu não preciso despender tanta atenção, eu não vou ter tanto estresse em relação ao gerenciamento do meu dia a dia, né? A minha atenção gerencial, a minha atenção em relação à rotina, ela não precisa ser tão intensa. Eu estou mais livre para pensar mais estrategicamente, dando um suporte maior para a minha gerência, para ajudar a resolver os problemas da minha gerência, ok? Então, quando eu tenho uma equipe muito capacitada, eu realmente preciso despender uma atenção gerencial menor. Em contrapartida, se eu tenho uma capacitação menor da minha equipe, naturalmente a minha atenção gerencial tem que ser lá em cima. Eu fico que nem um louco correndo para lá e para cá, tentando resolver os problemas, porque a minha equipe não está preparada para, primeiramente, evitar os problemas e, em segundo, para me ajudar a resolver os problemas. Então, realmente, a atenção gerencial ela é a função direta da capacitação da equipe, ok? Então, isso é muito importante. Aí, a atenção gerencial, né, o índice de estresse, sendo função de quanto essa equipe está capacitada ou não. E, logicamente, quanto maior a capacitação da minha equipe, quanto mais eu trabalho para capacitar a minha equipe, eu consigo despender menos tempo, menos estresse, menos sufoco da minha parte, apagando incêndio na produção. Então essa é uma relação direta. E quanto mais a minha equipe consegue tomar as decisões porque está mais capacitada, eu caminho para uma coisa chamada de autogerenciamento. As pessoas conseguem tomar decisões porque elas estão preparadas, servidas logicamente de procedimentos operacionais que ajudem a tomar uma decisão, ok? Então, essa é uma relação que eu gostaria que você ficasse muito atento e você não vai ter uma equipe capacitada se você não se capacitar. Então, a sua capacitação, a capacitação da liderança de linha de frente é o primeiro ponto para que eu possa capacitar a minha equipe, ok? Ninguém dá o que não tem, tá? Então, o grande recado para a liderança de linha de frente é trabalhar para cada vez mais se capacitar, né? E, consequentemente, capacitar a sua equipe, que você vai estar aqui no índice de estresse bem menor, tendo a possibilidade de ter mais tempo para pensar estrategicamente, ajudar a sua gerência a resolver os problemas da gerência.